Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa. Essa feliz oportunidade, vamos refletir numa passagem bíblica muito importante de Deus fazendo uma aliança com Abraão. Eu havia falado e ministrado sobre 5 alianças no Antigo Testamento, a 6ª aliança no Novo, e que no milênio haverá a 7ª aliança. E que as alianças, elas não são uma anulando a outra, e sim uma completando a outra. E que o Senhor Jesus é aquele que cumpriu não só a lei, mas ele veio cumprindo todas as alianças também. Mas queremos nos deter agora em Gênesis capítulo 15. Olha que riqueza do versículo 8 ao 18. Aliança de Deus com Abraão. Naquela época ele chamava Abrão. A palavra aliança significa, um dos significados é amarrar. Aliança é um pacto, mas é uma amarração. É por isso que o profeta diz que Deus nos amarrou a ele com cordas de amor. Mas ouça bem esse texto. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Possuir a terra, ele está se referindo. Respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Ele pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. Aves e rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A 4ª geração tornarão para cá, porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O Senhor Deus é um Deus de alianças. Deus leva muito a sério as alianças. Deus confirma as alianças. Deus escolhe os seus eleitos para ter aliança. Deus é um Deus de amor. Mas algumas vezes a palavra misericórdia no hebraico não é bem misericórdia o significado, é amor de alianças. Em algumas vezes aparece isso, amor de aliança, e é traduzido por misericórdia. Algumas vezes realmente é misericórdia, mas outras vezes é o significado amor de aliança. Então Deus tem amor com aqueles que se atêm a Ele. Agora, quando o Senhor fez aliança com Adão, toda aliança se compõe de promessas e de obrigações. Não é uma via de mão única. Tem a via de ir e a via de voltar. Promessas e obrigações. Quando Deus fez aliança com Adão, nós não encontramos esse nome aliança no Gênesis. Mas quando se lê Oséias 6 e 7, o profeta está mencionando, o Espírito de Deus usando, dizendo que Adão transgrediu a aliança com o Senhor. Deus fez aliança também com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com os filhos de Israel. Moisés foi mediador. Deus fez aliança com Davi. E nós vivemos na aliança de Cristo Jesus. Cerca de 2000 anos atrás, o Senhor trouxe essa aliança poderosíssima, completando como edificação de um prédio.
Mas sobre essa aliança com Abraão, ela foi formal, ela foi formalizada, ela foi um ato. Com Adão e com Noé foram promessas. Mas que ato foi esse? Deus tratou com Abraão da mesma maneira que as pessoas faziam alianças e pactos naquela época. Que eles precisavam pegar um animal, matar o animal, partir ao meio, colocar as partes um ao lado do outro, num grande altar, e passava-se no meio, fazendo a promessa da aliança, o contrato da aliança, o pacto. Passava uma parte, passava a outra, e depois se queimava aqueles animais. Para que se algum dos dois quebrassem aquela aliança, fossem partidos assim como aqueles animais foram partidos. Então Deus fez dessa maneira com Abraão. Deus disse para ele, olha, você vai pegar um boizinho de 3 anos, você vai pegar um carneiro de 3 anos e uma ovelha de 3 anos. Você vai pegar uma rolinha e um pombinho. Você vai matar eles, partir no meio e colocar no altar. Então veja bem, tanto o boi, como a ovelha, como o cabrito, não era para torcer o pescoço, era para passar a navalha e cortar a jugular do pescoço, sai o sangue, e depois Abraão teve que cortar no meio eles, e abrir as partes e deixar com um espaço assim, frente a frente no altar. Imagina um altar de 10 a 15 metros, não pense num altar pequeno. Porém as aves, nem a rolinha nem a pombinha, não se partiu, mas se matava cortando a jugular e colocava com as asas abertas no altar. E era preciso se passar no meio para se fazer essa aliança. Então Abraão possivelmente acordou bem cedo, porque quando ele foi, a pedido de Deus, levar Isaque para oferecer ao Senhor, acordou bem cedo, ainda escuro. Então Abraão acordou bem cedo, foi, pegou os animais, foi para um lugar alto, matou os animais, fez o altar, colocou no altar e ficou aguardando a presença do Senhor, porque uma aliança nunca se faz uma pessoa sozinha. Então o que aconteceu? Passou-se o dia e começou a escurecer e o Senhor não chegava. Então parecia que Deus havia demorado. Mas eu quero trazer aqui uma aplicação. Quando se pensa que o Senhor está tardando, quando se pensa que o Senhor está demorando, quando se imagina que o tempo já se foi, Deus o surpreende. Porque o Senhor não atrasa, porque o Senhor não demora. Ele faz as coisas no tempo certo, no tempo exato. A Bíblia diz que de quando Deus falou que da semente da mulher seria um que teria inimizade com a serpente, e esmagaria a cabeça, e a descendente da serpente lhe feriria o calcanhar. Demorou 4.000 anos para acontecer o nascimento do Senhor Jesus. Mas não é que Jesus tardou, não é que demorou, veio no tempo certo, porque a Bíblia diz, e cumprindo a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então Jesus veio no tempo certo. A gente pode pensar, mas Jesus falou que voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos. Já fazem mais de 2.000 anos. Ele está demorando? Pode-se pensar que ele está demorando, mas ele virá no tempo certo. A plenitude dos tempos ele vem. A tua bênção, a minha bênção, nós podemos pensar que está demorando, mas a nossa bênção, a nossa vitória virá no tempo certo. Deus age no tempo certo, louvado seja Deus. Outro item daquela aliança muito importante que Abraão passou. Os corvos desciam, as aves de rapina, por causa do cheiro, do sangue, daqueles animais mortos. Talvez o calor do dia, e aqueles abutres desciam para querer comer os animais, e Abraão os enxotava, e Abraão os expulsava, e Abraão os enxotava.
Isso tem um significado muito grande para nós que temos aliança com Deus. Que muitas vezes nós estamos orando, mas há momento de nós expulsarmos os demônios. O símbolo dessas aves que desciam no altar da aliança de Deus e Abraão é de demônios. Temos que orar expulsando os demônios. Jesus disse que aquele que crê nele expulsarão os demônios. Então há momento que estamos orando, mas há momentos de parar, levantar a mão e dizer: em nome de Jesus eu te repreendo do meu trabalho, da minha família, eu te repreendo em nome de Jesus do meu casamento, eu te repreendo dos meus contratos, eu te repreendo da minha saúde, da saúde da minha família, eu te repreendo dessa cidade, eu te repreendo das autoridades. O povo que tem autoridade para expulsar demônios aqui na terra é aqueles que têm aliança com Deus pelo sangue de Cristo. Também, depois de expulsar e enxotar as aves de rapina, veio um sono sobre Abrão. Esse sono não é um sono de uma pessoa tranquila, não é um sono de uma pessoa cansada, não é um sono de uma pessoa que não tem o que fazer. É um sono turbado, é um sono de opressão. E isso também para nós que temos aliança com Deus, tem períodos na nossa vida que vem um sono. Nós ficamos sonolentos, estamos descuidados para ouvir mensagem, estamos não dando tanta importância para a leitura bíblica, estamos descuidados, sonolentos para a oração, para a consagração, estamos descuidados sobre aquele desejo de participar do culto, de cumprimentar os irmãos, de estar reunidos. É por isso que está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de orar e falar: Senhor, me desperta, me tira do sono, me tira das distrações, me tira das distrações desse mundo, Senhor, que não estão me deixando me dedicar a Ti com todo o coração, com toda a alma. Então é importante sermos despertados do sono. Abraão fala também de medo que veio sobre ele. Veio um pavor, veio um medo. Meus irmãos, o Senhor tem na sua palavra um não temas para cada dia do ano para nós. E se o ano é bissexto, também tem um não temas. Para cada dia do ano tem um não temas. A Bíblia é sagrada para cada um de nós. E mesmo assim, muitas vezes estamos com medo, estamos temerosos. Estamos com medo de avançar, estamos com medo dos nossos projetos, estamos com medo do nosso futuro. Mas o Senhor é Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse medo tem que sair em nome de Jesus e vamos nos levantar corajosos, valentes, destemidos, em nome do Senhor e vencer todo medo para a glória de Deus. Não temerei. Diz o salmista no Salmo 46, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as ondas do mar rujam e se perturbem, ainda que um exército me cercasse, o Senhor eu confiaria. Mas o Salmo 46, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Nós vamos confiar em Deus, porque Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é aquele que corta a lança, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então eu quero dizer também que um outro item que veio sobre Abrão no momento da aliança foi trevas. Densas trevas. Muitas trevas. Trevas pesadas. Trevas que oprimiam. Essas trevas eu quero aplicar naquilo que Jesus falou. Que no momento dele dar a sua vida por nós, era o momento das trevas, era a hora das trevas, era a hora do príncipe desse mundo.
Jesus enfrentou aquelas trevas por nós, para nós termos luz. Normalmente, quando estamos intenso numa oração, podemos suar, mas o Senhor suou grandes gotas de sangue que corriam da sua face até o chão. A intensidade das trevas, Ele suportou por nós. Então as trevas vão sair, vão ser quebradas, e a luz do Senhor nos trará uma paz maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Eu quero caminhar para a conclusão de que Abraão despertou e a presença do Senhor chegou para aquela aliança. Deus tem várias maneiras de se manifestar. A sarça ardente, ele se manifestou como um fogo. No Monte Sinai havia grande nuvem, o Senhor desceu em forma de fogo, havia trombetas, os santos do Senhor com ele. Deus tem várias maneiras de se revelar. Jesus apareceu glorificado com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, que as suas vestes eram tão brancas, que nenhum lavadeiro da terra poderia deixar uma veste daquela maneira. Era a glória de Deus. Mas nessa aliança com Abraão, Deus veio através de uma tocha de fogo ardente. Era uma tocha de fogo que chegou e um forno. Imagine um forno, tipo um forno de pedra daquela época. E esse forno soltava fumaça. A presença de Deus veio através de um forno que soltava fumaça e uma tocha de fogo ardente. E Abraão olhou, e a presença de Deus chegou e passou por entre os animais, falando com Abraão. Falando com Abraão que ele herdaria essa terra, mas o seu povo antes seria peregrino em terra alheia, seria escravizado naquela terra, mas que o Senhor julgaria o povo que estaria escravizando a descendência de Abraão, e que demoraria mais 400 anos para que a iniquidade dos amorreus pudesse transbordar, em que Deus iria julgá-lo e tirar da terra. Deus teria mais 400 anos de misericórdia dos cananeus, que eram grandes pecadores diante de Deus. Faziam abominações e profanações excessivas, mas Deus tiraria daquela terra. A terra vomitaria aquele povo. Então Deus diz para Abraão: mas tu será congregado com teu povo. Tu irás falecer com idade avançada. Tu dormirás em paz e será agregado com os seus. Então o que Deus está querendo dizer para Abraão? Que ele não veria o cumprimento das promessas. E realmente não viu. E mesmo Josué conquistando a terra, não conquistou toda a terra que Deus prometeu. E mesmo Salomão, tendo um amplo reino, não ainda galgou o domínio de toda a terra que Deus prometeu a Abraão. Mas no milênio, no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai se cumprir essa promessa. Porque não será por guerra, mas o próprio povo daquela terra abrirá mão voluntariamente da terra e dará para os judeus, para a descendência de Abraão, para a linhagem de Israel, porque isto é promessa que saiu da boca do Senhor, o Deus Yahvé, em nome de Jesus. E eu vou para a conclusão dessa mensagem dizendo que quando aquela tocha de fogo passou, fazendo aliança entre as partes e aquele forno soltando fumaça, Abraão não foi chamado para passar no meio. Abraão não foi chamado para falar, porque os dois, fazendo aliança, passariam nas metades e falariam. Era assim o acordo daquela época. E por que só Deus passou? Será que Deus fez pela parte dele, pela nossa? Com certeza. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que somos imperfeitos. Fazer uma aliança com Deus verdadeiro, nós que somos falhos, imperfeitos,
pecadores, mas redimidos por causa dessa aliança. Nós que muitas vezes tropeçando, a Bíblia diz, o justo tropeça até 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará, o Senhor o colocará em pé novamente, aleluia. Então passou somente Deus, e Abraão não passou. Porque se Abraão passasse, como nós poderíamos ser fiéis? Sendo que fiel, somente foi o Senhor Jesus que veio. Mas Deus foi tão fiel em fazer essa aliança e passar por nós, e passar por Ele, que quando foi a última Páscoa, Jesus tomou o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Lembra-se de quem não cumpre a aliança, fica partido no altar, é partido o seu corpo. Jesus pega o pão e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ele cumpriu tudo, ele cumpriu todas as alianças. Ele era aqueles animais, o símbolo daqueles animais partidos no altar, foi a carne do Senhor rasgada, partida, o seu sangue derramado, para termos uma aliança viva e poderosa com Deus. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida através dessa mensagem. Que você possa perceber que você é um eleito de Deus. Nós somos eleitos de Deus, não porque somos especiais, mas porque Deus os escolheu para, através de nós, se revelar aos outros que ainda não o conhecem. Essa aliança é poderosa, essa aliança é forte. Deus é vivo na nossa vida e o Espírito Santo dá testemunho disso poderosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um e que seja renovada a tua fé através dessa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.